Então, nessa reunião do grupo de hoje, é uma reunião do grupo especial, digamos assim, porque vai ser, então, a prévia da apresentação da tese de doutorado da Fran, que vai ser no dia 15, na semana que vem. Não é isso, né, Fran? 15 ou 16? É 15, né? 15, isso. E então a gente vai fazer no esquema como se ela estivesse fazendo a apresentação lá. Então ela tem o 40, mais ou menos 10 minutos para apresentar, tá bom? A gente, né, não faz pergunta durante esse tempo. E acabada a apresentação, então a gente passa aí para fazer perguntas ou fazer comentários, sugestões aí para melhorar a apresentação, se for o caso. Fran, manda brasa que eu vou gravar seu tempo aqui. Isso. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Franciele Renata Henrique, eu sou aluna de doutorado do professor Kleber Renato Mendonça, e hoje eu vou apresentar para vocês a defesa da minha tese de doutorado, que é intitulada Não linearidades ópticas em microestruturas produzidas por pulsos ultracurtos. Um breve resumo da minha apresentação. Inicialmente, eu vou fazer uma introdução sobre pulsos ultracurtos e fabricação com pulsos ultracurtos, falar sobre os objetivos do meu projeto, vou dar uma breve base teórica necessária para entender a técnica de escada-dispersão que foi utilizada nesse trabalho. Em seguida, eu vou passar para os resultados obtidos com guias de onda produzidas em Gorilla Glass, em seguida, os resultados em guias de onda produzidas em Eagle Glass, e, por fim, vou falar as conclusões e perspectivas desse trabalho. Bom, pulsos ultracurtos, eles são pulsos eletromagnéticos de duração temporal igual ou inferior a picos segundos, e eles se caracterizam por possuírem uma larga banda espectral e alta intensidade de pico. E o fato deles serem pulsos curtos temporalmente possibilitou o desenvolvimento do ramo, por exemplo, da femtoquímica, que estuda a dinâmica de processos atômicos e moleculares em escala temporal muito curta, e a sua alta intensidade de pico permite o desenvolvimento dos ramos da ótica não linear e o processamento de materiais a laser. Nesse contexto, a gente pode destacar as técnicas de escrita direta a laser com pulsos ultracurtos, pois elas permitem a produção de dispositivos fotônicos através de ablação ou modificação local das propriedades do material. Essa técnica tem uma grande vantagem, que é a possibilidade de se produzir dispositivos complexos numa única etapa de fabricação, e, além disso, a natureza não linear da interação dos pulsos ultracurtos com a matéria confere alta localização espacial a essa técnica, permitindo a fabricação de dispositivos com resolução em escala micro e nano. Nesse contexto, a gente pode destacar a fabricação em materiais transparentes, como vidros e polímeros, pois ela permite a produção de dispositivos tridimensionais, pois a gente consegue fazer a fabricação no volume do material. Um caso particular de escrita direta laser é a escrita direta laser em materiais poliméricos, que é particularmente interessante porque a gente pode realizar a fotopolimerização através de absorção de 2 fótons no volume focal de uma resina, de um fotorresiste em estado líquido, levando a polimerização, ou seja, a solidificação do material, e ao se varrer o laser através dessa resina em 3 dimensões, a gente pode produzir estruturas extremamente complexas, como as demonstradas aqui. Além disso, o material não polimerizado, ele pode ser facilmente removido, deixando só as estruturas de interesse sobre o substrato. Quando a gente fala de dispositivos fotônicos, através dessa técnica já foram produzidas diferentes tipos de estruturas altamente complexas, como cristais fotônicos, guias de onda e microrressonadores, microprismas, microlentes, splitters. Outra grande vantagem dos materiais poliméricos é a possibilidade de a gente incorporar diferentes dopantes à matriz polimérica, como nanopartículas, corantes, que podem conferir propriedades ópticas interessantes
a essas estruturas, como, por exemplo, propriedade de fotoluminescência ao se incorporar, por exemplo, aqui são nanopartículas ou corantes à estrutura polimérica. Além dos polímeros, os vidros também são materiais muito interessantes em fotônica, por conta que eles podem ser fabricados em diferentes formatos e tamanhos, desde nanopartículas e filmes finos, até mesmo a fibras óticas de comprimentos de quilômetros ou painéis de vidro de vários metros de extensão. Além disso, as suas propriedades físicas podem ser modificadas de acordo com a composição da matriz vítrea, através também da adição de dopantes à matriz vítrea, ou através de tratamentos térmicos ou químicos. Nesse contexto, vidros com diferentes propriedades interessantes já foram produzidos, como fotoluminescência, efeito magneto-óptico ou altas propriedades não lineares. A escrita direta laser em materiais vítreos, ela se dá principalmente através da modificação local do índice de refração do material, que é da ordem de 10 a menos 3, e ela possibilita a fabricação de diferentes tipos de estruturas, mas principalmente guias de onda, estruturas como interferômetros, ressonadores, entre outros. E diferentes tipos de dispositivos já foram produzidos com esta técnica, e que já são aplicados em ramos como comunicações, sensores ou ótica quântica. Aqui eu tenho alguns exemplos de estruturas fabricadas por escrita direta laser em vidros. Aqui são guias de onda com boa qualidade, que apresentam boa qualidade de modo guiado. Aqui é uma estrutura ativa que apresenta fotoluminescência, e aqui é uma ilustração de circuitos fotônicos complexos que são utilizados principalmente em ótica quântica. Atualmente, um grande esforço tem sido colocado de forma a modelar a modificação do índice de refração do material após ele ser irradiado por laser de femtosegundos. No entanto, devido à alta intensidade que esses circuitos fotônicos podem guiar, alta intensidade de luz que pode ser guiada nesses circuitos, se faz necessária também a caracterização não linear dessas estruturas, visto que guias de onda que apresentem altas não linearidades, elas podem ser interessantes para aplicações em chaveamento óptico, em geração de novas frequências, geração supercontínuo, ou até mesmo em lasers, enquanto que altas não linearidades não são desejáveis em aplicações de comunicações óticas, por exemplo, onde elas podem adicionar ruídos aos sinais transmitidos. Então, nesse contexto, a gente surgem algumas dúvidas, que seriam, será que a irradiação com laser de femtosegundos leva a modificações no índice de refração não linear do material? Se sim, essas modificações são afetadas pelos parâmetros de escrita laser? E, além disso, se existem modificações, quais são as modificações estruturais do material que levam às mudanças das propriedades não lineares? Para responder a essas nossas dúvidas, a gente precisa realizar a caracterização das propriedades ópticas não lineares dessas guias de onda, dessas estruturas em escala micrométrica. No entanto, isso não pode ser feito com técnicas padrão de caracterização não linear, como a técnica de Z-scan, que é a mais conhecida. Em geral, isso é feito através de técnicas bastante complexas, como técnicas de pump probe e interferometria, onde você precisa utilizar mais de um feixe e um aparato experimental bem complexo. Nesse contexto, surge uma técnica alternativa, que é conhecida como a técnica de scan da dispersão, ou D-scan, que é conhecida como o análogo temporal da técnica de Z-scan, que pode ser aplicável a guias de onda ou estruturas em escala micrométrica. Ela tem a vantagem de utilizar um único feixe, então é menos complexa
complexa que essas outras técnicas, e ela se baseia no fenômeno da automodulação de fase. Além disso, ela tem a vantagem de a gente poder determinar tanto as propriedades não lineares absortivas quanto refrativas. Então, aqui é um esquema do aparato experimental utilizado no primeiro paper que demonstrou essa técnica, e eu vou explicar mais para frente. Então, baseado nisso, agora a gente tem algumas tarefas a serem cumpridas para responder as nossas perguntas, e para começar, então, a gente precisa, como eu disse, realizar a caracterização das guias de onda produzidas com lasers de femtosegundos, e para isso a gente fez a implementação da técnica de D-Scan. Além disso, a gente também realizou, então, a caracterização de guias de onda produzidas em Gorilla e Eagle Glass. Bom, agora eu vou dar uma breve introdução teórica com os fundamentos necessários para se entender a técnica de escada-dispersão. Bom, no ramo da ótica linear, um meio, ao ser submetido a um campo eletromagnético, ele responde linearmente a esse campo. Ou seja, a polarização pode ser escrita da seguinte forma, onde que é a suscetibilidade do meio. No entanto, esse é apenas um caso particular, pois a polarização ela pode ser expandida em séries de potência do campo elétrico, onde os termos de mais alta ordem, eles são os termos não lineares da polarização. Como as suscetibilidades de segunda, terceira ordem, assim por diante, possuem uma magnitude muito baixa, esses efeitos eles só se manifestam quando nós temos campos elétricos muito altos, principalmente quando você chega aí da ordem do campo elétrico interatômico. No caso de meios sempre simétricos, que são aqueles meios que apresentam simetria de inversão, como é o caso de vidros e polímeros, as suscetibilidades de ordem par são identicamente iguais a zero, então a expressão da polarização pode ser simplificada da seguinte forma, onde aqui a gente definiu uma suscetibilidade efetiva que é igual a Q1 mais Q3 vezes a intensidade do campo. O índice de refração complexo, ele pode ser calculado, então, da seguinte forma, onde aqui a gente já separou a parte real e a parte que está relacionada à refração em si, e a parte imaginária relacionada à absorção. A gente pode perceber que tanto o índice de refração quanto o coeficiente de absorção, eles apresentam agora uma dependência com a intensidade do campo elétrico aplicado. No caso da refração, isso leva ao que a gente chama de efeito querótico, e o N2 é o nosso índice de refração não linear. No caso da absorção, leva a fenômenos de absorção não linear, e o beta aqui é o coeficiente de absorção de dois fótons. Nesse trabalho, a gente vai estar particularmente interessado nos efeitos de refração não linear, ou seja, no efeito querótico, que possui consequências interessantes tanto no domínio do tempo, tanto no domínio do espaço, quanto no domínio do tempo. Se a gente olha para o efeito querótico no domínio do espaço, ao se incidir um feixe de alta intensidade com um perfil aproximadamente gaussiano, como esse, espacialmente, agora que o nosso índice de refração tem uma dependência com a intensidade, isso leva a uma modulação espacial do índice de refração, o que faz com que, para um material com N2 positivo, na região, no centro do feixe, o índice de refração é maior do que nas bordas. Isso leva ao que a gente chama de fenômeno de autofocalização, pois esse perfil de índice de refração funciona como uma lente, e é o que a gente chama de efeito de lente Kerr. Fenômenos interessantes também acontecem quando a gente olha para a refração não linear no domínio do tempo, como, por exemplo, se a gente tiver, por exemplo, um pulso. Então, agora a gente tem uma variação da intensidade no tempo, não mais no espaço, mas no tempo. Então, isso leva também
há uma modulação no índice de refração, mas no tempo. Então, o índice de refração de um mesmo ponto, quando um pulso passa por ele, você tem inicialmente um aumento do índice de refração e, em seguida, uma redução. Esse fenômeno ele é responsável pelo que a gente chama de automodulação de fase, porque quando um campo elétrico, dado por uma expressão como essa, por exemplo, atravessa o meio não linear, ele vai adquirir uma fase não linear, onde essa fase, se a gente substitui aqui no vetor de onda o índice de refração, dependente do tempo, a gente vai ter, então, uma fase adquirida que depende da intensidade e depende do tempo. Isso faz com que a gente tenha geração de novas frequências no nosso pulso. Por quê? Porque a frequência instantânea, ela é dada pela derivada da fase adquirida no tempo. Então, se a gente faz a derivada dessa expressão, a gente fica com a frequência inicial menos uma expressão aqui que depende da derivada da intensidade no tempo. Então, a gente vai ter um shift de frequência no nosso pulso, dado por essa expressão, e que depende da derivada da intensidade no tempo. Dessa forma, se a gente tiver um material não linear com N2 positivo, onde um pulso com um perfil de intensidade gaussiano no tempo está atravessando esse material, e a gente calcular qual vai ser o desvio de frequência, ou seja, fazer essa derivada, a gente chega numa curva como essa, onde inicialmente a gente observa um shift de frequência negativo, enquanto a gente está na subida da derivada, e em seguida um shift de frequência positivo, quando a gente está aqui na descida do perfil de intensidade. Isso significa que a gente vai gerar tanto frequências menores quanto maiores a frequência inicial do pulso. Então, como eu disse, se a gente tem, por exemplo, um pulso com um espectro gaussiano, a gente vai gerar novas frequências, principalmente nas bordas desse espectro, o que leva aqui ao alargamento do seu perfil espectral, assim como uma redução da intensidade de pico como forma de ter uma conservação da energia total. Para a gente poder entender melhor esse fenômeno, eu vou dar agora uma breve introdução sobre pulsos ultracurtos. Se no domínio do tempo a gente escrever o campo elétrico de um pulso da seguinte forma, no domínio da frequência ele vai ser dado pela transformada de Fourier, onde esse S de ômega é o perfil espectral e o φ de ômega é a fase espectral do pulso. A fase espectral ela pode ser expandida em séries de Taylor da seguinte forma, e o atraso de grupo ele é dado pela derivada da fase espectral em frequência. Aqui a gente, na expressão do atraso de grupo, a gente pode destacar esse termo de segunda ordem, que é conhecido como dispersão de atraso de grupo ou dispersão de segunda ordem, e ele é responsável por gerar uma varredura linear do atraso de grupo em frequência, que também é conhecido como chirp linear. Então, quando um pulso ele se encontra no que a gente diz que é limite de transformada, é um pulso que ele não apresenta dispersão de segunda ordem. E todas as suas frequências espectrais se propagam juntas. Então, a gente pode observar, a gente diz que nesse caso a gente tem o pulso mais curto temporalmente possível, e a sua fase espectral aqui seria uma constante. Quando o pulso ele apresenta dispersão ou chirp positivo, as frequências maiores sofrem um atraso maior do que as frequências menores, o que significa que os comprimentos de onda mais para o vermelho são adiantados em relação aos comprimentos de onda para o azul. E isso provoca uma fase espectral, isso gera uma fase espectral, que é uma parábola com concavidade positiva. Quando o pulso apresenta dispersão ou chirp negativo, as frequências menores, elas sofrem um atraso maior do que as frequências
maiores, ou seja, os comprimentos de onda no azul são adiantados em relação aos comprimentos de onda no vermelho. E isso gera uma fase espectral, que é uma parábola com concavidade negativa. Agora, como um pulso com diferentes tipos de dispersão se comporta quando a gente tem automodulação de fase? Quando a gente tem um pulso com chip positivo, as frequências menores encontram-se aqui na subida do perfil de intensidade, enquanto as frequências maiores se encontram na descida do perfil de intensidade. Como no caso de um N2 positivo, shift de frequência proporcional a menos d em dt, as frequências menores elas vão sofrer um shift de frequência negativo, enquanto as frequências maiores vão sofrer um shift de frequência positiva, o que leva novamente ao fenômeno de alargamento espectral. Então, novamente, quando a gente olhar para o espectro desse pulso com chip positivo, ao atravessar o meio não linear, a gente vai gerar frequências mais nas bordas do espectro, levando ao seu alargamento. Já quando um pulso apresenta chip negativo, as frequências maiores vão se encontrar na subida do perfil de intensidade, enquanto as frequências menores vão se localizar aqui na descida do perfil de intensidade. Então, a gente vai ter um shift positivo para as frequências menores, para as frequências mais para o vermelho, e um shift negativo para as frequências menores, mais para o azul. Então, isso significa que a gente vai ter geração de frequências, principalmente na região central do espectro, o que leva ao fenômeno da compressão espectral. Então, se a gente tem um espectro inicialmente da seguinte forma, ao atravessar o meio não linear, a gente vai ter uma redução da sua largura e um aumento da intensidade de pico, que é a compressão espectral. Bom, agora que a gente já sabe como a automodulação se comporta para diferentes dispersões, a gente pode finalmente falar da técnica da varredura da dispersão, porque ela se baseia justamente nessas modificações espectrais devido à automodulação de fase. Então, nessa técnica, um pulso ultracurto atravessa uma linha de atraso dispersiva, que é composta por prismas ou grades de difração, e nessa linha de atraso dispersivo, a gente pode adicionar a dispersão de segunda ordem, tanto positiva quanto negativa, ao pulso ultracurto. E ao atravessar a nossa amostra de interesse, vai sofrer automodulação de fase e o espectro transmitido vai ser coletado num espectrômetro. Então, conforme a gente varia a dispersão no pulso de input, do pulso de entrada, e a gente grava os espectros na saída, a gente pode, então, construir as curvas de D-scan. Aqui eu tenho um exemplo típico de uma curva de D-scan, aqui onde a gente observa a largura espectral em função da dispersão introduzida no pulso de entrada. Então, a gente pode ver que conforme a gente se aproxima de zero de dispersão através do lado negativo, a gente tem o fenômeno da compressão espectral, ou seja, a redução da largura do espectro. E quando a gente passa aí para dispersões positivas, a gente vai ter o fenômeno do alargamento espectral. E se a gente coloca muita dispersão, tanto positiva quanto negativa, a gente alarga muito o pulso temporalmente e não vê nenhum fenômeno não linear, por isso existe aqui esse platô para valores de dispersão muito altos. Da mesma forma, a gente pode, além de olhar para a largura, a gente pode olhar para a intensidade de pico do espectro e construir a curva de intensidade de pico, que ela é espelhada quando comparada com a curva da largura. Então, quando a gente chega aqui perto do zero, através do lado negativo, a gente tem a compressão espectral, então, aumento da intensidade de pico. E quando a gente passa para positivo, a gente tem diminuição da intensidade de pico por causa
do alargamento espectral. Então, a gente pode ver que essas curvas de D-scan, elas são muito semelhantes às curvas da assinatura Z, né, as curvas de Z-scan. E, além disso, o índice de refração não linear, ele é proporcional a esse pico, a essa distância pico-vale das curvas de D-scan. Inclusive, no primeiro artigo publicado sobre essa técnica, eles deduziram uma expressão empírica para a determinação do N2, de acordo com esse delta pico-vale, onde a gente precisa apenas da intensidade que está sendo guiada na nossa amostra e do comprimento da amostra para saber qual é o N2. Bom, então, nós realizamos a implementação da técnica de D-scan no nosso laboratório. No nosso aparato experimental, a gente utiliza um laser de femtosegundos, que é um titânio safira amplificado, que emite pulsos de 50 femtosegundos, centrados em 790 nanômetros, com taxa de repetição de 1 kHz. Então, esse feixe, ele passa por uma linha de atraso dispersiva, que é um compressor de pulsos da Thor Labs, onde a gente pode realizar a variação da dispersão do pulso, movendo um prisma móvel através de um estágio de translação. Depois disso, o feixe, ele é acoplado à nossa amostra de interesse através de objetivas de microscópio, ou de uma objetiva de microscópio, e o feixe transmitido é coletado através de outra objetiva de microscópio e direcionado a um espectrômetro. Além disso, a gente tem aqui um power emitter para fazer o controle da potência guiada na amostra. Tanto a amostra quanto os objetivos estão sob estágios 3D para permitir o acoplamento. E, por fim, a gente tem aqui, antes da amostra, antes do acoplamento da amostra, a gente tem um dispositivo Granuile, que é utilizado para medir a dispersão do pulso através da técnica Frog. Além disso, a gente pode eventualmente colocar uma câmera CCD na saída após a objetiva de saída para realizar a caracterização do modo guiado pela nossa amostra. Bom, além disso, nós realizamos também a automatização desse aparato do D-scan como forma de otimizar as nossas medidas, e nesse processo a gente adicionou um motor de passo ao estágio de translação responsável por mover esse prisma móvel, e o movimento do motor ele é controlado por computador, e ele é sincronizado com a aquisição dos espectros no espectrômetro, permitindo, então, que a gente colete o espectro em posições bem definidas do prisma móvel, e realiza a dispersão quantas vezes for necessário, e realiza a varredura da dispersão quantas vezes for necessário. Após a coleta dos espectros na saída da guia, eles precisam passar por um pós-processamento como forma de determinar a sua largura espectral, para que assim a gente possa construir as nossas curvas de D-scan. Então, para poder determinar a largura espectral sem a necessidade de realizar um fitting para todos os espectros, a gente desenvolveu esse modelo muito simples, onde a gente calcula a largura espectral considerando que o espectro é uma distribuição de comprimentos de onda qualquer, e a gente calcula o desvio padrão dessa distribuição da seguinte forma, onde x é o comprimento de onda e y é a intensidade do espectro. Então, dessa forma, a gente consegue determinar a largura espectral, independente do formato do nosso espectro transmitido, e consegue construir, então, as nossas curvas de D-scan experimental, onde aqui a gente tem a largura do espectro em função da dispersão introduzida no pulso. Como forma de ajustar as nossas curvas de D-scan experimental, a gente desenvolveu um modelo numérico, utilizando linguagem LabVIEW,
e o Adyon Lab 2, a Virtual Femtosecond Laser Lab. E nesse nosso modelo, a gente realiza a solução da equação de Schrödinger não linear que descreve a propagação do pulso ultracurto no material não linear. Então, aqui a gente tem um termo de dispersão, beta 2 é dispersão de velocidade de grupo, e o termo que representa o fenômeno não linear, né? Esse gama que representa as não linearidades de terceira ordem. Nesse modelo, nós utilizamos o método numérico conhecido como Split Step Fourier Method, para realizar a solução dessa equação, que, em geral, não possui solução analítica. Então, esse método consiste em dividir o material em pedaços, em fatias muito pequenas de comprimento H, de tal forma que sejam tão pequenas que a gente possa resolver a parte não linear e a parte dispersiva separadamente. Então, se a gente está no domínio do tempo e a gente ignora a parte dispersiva, essa parte da equação de Schrödinger, ela pode ser resolvida analiticamente. Então, a gente resolve essa parte, realiza uma transformada de Fourier da solução e passa para o domínio da frequência, onde a gente consegue realizar a solução da parte dispersiva analiticamente. Então, a gente fica aí mudando de domínio, de frequência para tempo, para poder realizar a solução dessas equações. E se a gente utiliza uma fatia H suficientemente pequena, no final, a gente vai conseguir uma expressão para o campo elétrico que é muito próxima ao que seria a realidade. Então, no nosso modelo em si, o que a gente faz é colocar alguns parâmetros de input. Então, a gente entra com o campo no domínio da frequência, então a gente precisa ter a energia do pulso, a largura espectral, o comprimento de onda central. A gente precisa também do diâmetro do módulo para determinar a intensidade, né? E do comprimento da nossa amostra. Todos esses parâmetros são determinados experimentalmente, e sendo que a gente tem aí como único parâmetro livre para ajuste das nossas curvas o índice de refração não linear. Como a gente já tem agora esses parâmetros, o que a gente faz é variar a fase espectral do nosso pulso de entrada e resolver a equação de Schrödinger não linear para cada valor de fase espectral. A largura espectral é, então, determinada, a largura espectral na saída da guia é determinada para cada valor de fase espectral, e, por fim, a gente ajusta o valor de N2 de tal forma que a gente possa fitar melhor os nossos dados experimentais. E assim a gente constrói a curva de D-scan numérica. Agora eu vou falar sobre as nossas medidas, nosso trabalho feito em guias de onda de Gorilla Glass. Bom, o Gorilla Glass, ele é um vidro produzido pela Corning, ele é um alcali alumínio silicato, e que ele é muito utilizado em displays de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, e hoje em dia existem mais de 8 bilhões de dispositivos já contendo Gorilla Glass, e eles são muito interessantes porque ele é um vidro muito interessante porque ele passa por um processo de troca iônica que é responsável por fortalecer a superfície do vidro, deixando ele menos suscetível a riscos e rachaduras. Então, aqui eu tenho a exemplificação do processo de troca iônica, onde o vidro ele é colocado num banho de potássio a 400 graus Celsius, e onde íons de sódio presentes no vidro são trocados por íons de potássio do banho. Isso, como os íons de potássio são maiores e mais massivos que os íons de cálcio, isso gera
um estresse na matriz vítrea, próximo à superfície, que gera essa zona de estresse, zona de compressão, que se estende até aproximadamente 150 microns abaixo da superfície, e é justamente essa zona que é responsável por dar alta resistência mecânica ao material. Além disso, recentemente, talvez não tão recentemente, se demonstrou que esse vidro ele é altamente interessante na fabricação de guias de onda por escrita direta laser com pulsos de femtosegundos, onde, nesse artigo, foram produzidas guias ultralongas, próximas à superfície, com excelente qualidade de modo guiado. Além disso, essas guias apresentaram perdas recordes de guiamento, ou seja, as perdas mais baixas até então reportadas para guias produzidas por escrita direta laser. E todo o objetivo desse estudo era a possibilidade de se produzir dispositivos fotônicos integrados à superfície dos smartphones, onde o Gorilla Glass já está presente. Então, nesse trabalho, a gente realizou, na verdade, as guias de onda utilizadas nesse trabalho, elas foram produzidas durante o doutorado do Gustavo Foresto, e elas foram produzidas por um laser de titânio safira amplificado, que emite pulsos de 150 femtosegundos a 1 kHz, 735 nanômetros. Se utilizou aí um objetivo de 0,65 NA, que focaliza o feixe aproximadamente 100 microns abaixo da superfície. Então, as nossas guias possuem comprimento de 15 milímetros, e elas foram fabricadas com velocidade de 200 microns por segundo. Então, para fabricar essas estruturas, então, o vidro ele é colocado no foco da objetiva de microscópio, e estágios de translação 3D são utilizados para produzir as nossas guias de onda, que no nosso caso elas são guias retas. Nesse trabalho, nós realizamos a caracterização não linear de 2 tipos de guias que foram fabricadas com energias diferentes. A diferença entre elas é a energia do pulso utilizado na fabricação. O tipo A foi utilizado 250 nanojoules e o tipo B 500 nanojoules. Essas guias elas foram escolhidas por apresentarem um modo guiado mais bem comportado e aproximadamente gaussiano, o que facilitaria o nosso modelamento depois na análise dos resultados. Bom, aqui eu tenho um exemplo dos espectros coletados para a guia do tipo A, produzida com 250 nanojoules, e a gente pode perceber aqui que, conforme a gente chega perto de zero de dispersão, a gente pode observar aqui um aumento na intensidade de pico do espectro transmitido, o que está relacionado ao processo de compressão espectral. E assim que a gente chega à parte positiva da dispersão, a gente vê aqui, já pode observar um alargamento do espectro. Se a gente realiza o pós-processamento desses espectros como forma de determinar a largura, a gente pode construir, então, a curva de D-scan. Então, aqui está a curva de D-scan para as medidas feitas na guia produzida com 250 nanojoules. Aqui são os parâmetros utilizados no nosso modelo numérico. E, como parâmetro livre, a gente tinha um índice de refração não linear, que, para ajustar essas curvas, a gente chegou ao valor de 0,9 vezes 10 a menos 20 metros quadrados por watt. Para as guias do tipo B, produzidas com 500 nanojoules, a gente realizou o mesmo processo de caracterização, e a gente, para ajustar as curvas experimentais, chegou a um valor de 0,7 vezes 10 na menos 20 metros quadrados por watt, por índice de refração linear. A gente pode, então, agora comparar esses valores obtidos para as guias de onda produzidas por escrita direta laser com o valor do índice de refração não linear do vidro book, de um pedaço de vidro. Então,
essa caracterização também foi feita pelo Gustavo durante o doutorado dele, através da técnica de Z-scan, onde ele obteve um índice de refração não linear de 3,3 vezes 10 a menos 20 metros quadrados por watt para o material book. Se a gente compara agora com as nossas medidas, a gente pode ver que para guia do tipo A gente observou uma redução do índice de refração não linear, e esse valor se tornou 3 vezes menor do que o valor para o material book. Na guia do tipo B, que foi fabricada com maior energia de pulso, a gente obteve, então, uma redução maior ainda, de 47 vezes, quando comparada com o material book. Então, a gente pode concluir que a gente observou uma redução do índice de refração não linear, e essa redução depende dos parâmetros de fabricação. Como forma de entender o que pode estar acontecendo nessas guias de onda, a gente realizou a caracterização estrutural através de espectroscopia Raman. Nessas medidas de Raman, a gente utiliza um laser CW de 532 nanômetros para excitar a nossa amostra, e ele é focalizado por uma objetiva de 100 vezes. Nas nossas medidas, a gente realizou a coleta do espectro Raman desde a superfície do material até aproximadamente 200 microns abaixo da superfície, passando pelas estruturas irradiadas. Então, nesse caso, a gente utilizou uma guia de onda do tipo C, que foi fabricada com 5 microjoules de energia, e essa guia de onda ela tem um perfil mais ou menos da seguinte forma: ela é um pouco mais alongada, com 30 microns de altura, e ela, sendo que o centro dela está localizado a 77 microns abaixo da superfície. Então, a gente coletou os espectros Raman desde a superfície do vidro até 200 microns abaixo, passando por essa região irradiada. Aqui são um exemplo dos espectros coletados. A gente pode observar que são espectros típicos para vidros alumínio silicatos, e a curva preta é foi obtida no material não irradiado, na região que não tinha sido irradiada, a 40 microns abaixo da superfície, e a curva azul foi dentro da região irradiada, em 76 microns abaixo da superfície. A gente já pode observar algumas diferenças visuais, né, já bem fácil de observar, principalmente nesses picos de baixa energia aqui, e também uma mudança importante nesse pico de mais alta energia, como a gente vai ver para frente. Para entender o que significam esses picos, a gente precisa entender como é a estrutura fundamental dos vidros alumínio silicatos. Então, esses vidros, eles têm como estrutura fundamental tetraedros de sílica ou alumínio, onde você tem um silício ou um alumínio no centro do tetraedro e 4 oxigênios. Esses tetraedros, eles podem se ligar entre si através de um oxigênio, e o oxigênio que participa dessa ligação, ele é conhecido como oxigênio ligante. Os oxigênios que não participam da ligação entre tetraedros são conhecidos como oxigênios não ligantes. Esses tetraedros, eles podem se conectar de diferentes formas, mas estruturas bastante comuns são as estruturas em forma de anel, onde aqui eu tenho alguns exemplos de anéis de 3 com 3 membros, né, de 3 tetraedros, e anéis de 4 tetraedros. Bom, então, a gente, de acordo com a literatura, esse primeiro pico aqui, ele está relacionado aos anéis de 4 tetraedros, enquanto esse segundo pico está relacionado aos anéis de 3 tetraedros. E, por fim, esse pico de mais alta frequência, ele é relacionado à presença dos oxigênios não ligantes, que são aqueles oxigênios que não participam da ligação entre tetraedros. Então, agora, a gente pega
todos os espectros coletados em diferentes profundidades do nosso vidro e realiza o fitting através de gaussianas das regiões de baixa frequência, para ver o que está acontecendo aqui com essas estruturas em anel, e para a região de alta frequência, para ver o que aconteceu com os oxigênios não ligantes. Na região de baixa frequência, a gente pode observar que houve uma redução de intensidade, na intensidade do pico relacionado aos anéis de 4 membros, numa região que está centralizada aproximadamente 77 microns abaixo da superfície e que tem aproximadamente 30 microns de altura, o que corresponde exatamente às features, às características da guia estudada. Para o pico relacionado ao anel de 3 membros, a gente observou um aumento na intensidade do pico. Então, isso significa que a gente observou uma redução na quantidade de anéis de 4 membros e um aumento na quantidade de anéis de 3 membros. Esse aumento na quantidade, essa diferença de quantidade, ela pode estar relacionada à densificação da matriz vítrea, porque quando ocorre uma redução do tamanho das estruturas fundamentais, significa que você tem um maior empacotamento das estruturas, uma maior densificação. Se a gente olha agora para a região de alta frequência, a gente pode observar que houve uma redução do pico relacionado aos oxigênios não ligantes na região das guias de onda, da guia de onda. Assim como também houve aqui a gente está olhando não para a intensidade, mas para a largura do pico, houve um alargamento também desse pico. Isso significa que a gente teve a diminuição na quantidade de oxigênios não ligantes na matriz vítrea, o que está relacionado a um tipo de defeito que é conhecido como buracos de oxigênio não ligante, que são os principais defeitos gerados por pulsos de femtosegundos em matrizes vítreas. Então, a gente realizou, então, a ionização desses átomos de oxigênio, criando esses buracos de oxigênio não ligante. Esse é um fenômeno muito, muito importante, porque os oxigênios não ligantes, eles são os principais responsáveis pelas não linearidades ópticas em materiais vítreos, devido à facilidade de se realizar a polarização dessas ligações. Então, a redução do número de oxigênios não ligantes está, assim, relacionada à redução das não linearidades ópticas que a gente observou nas nossas medidas de D-scan. Agora, vou passar para os resultados relacionados às guias de onda em Eagle Glass. O Eagle Glass, ele é um vidro, um alcalino, é um boroalumino-silicato com íons de alcalinos terrosos. Ele é muito utilizado também como um vidro de display, por ser ter uma superfície muito lisa e e também pela capacidade de ser produzido em painéis muito finos e muito grandes, então ele é muito utilizado em TVs, e ele tem sido bastante utilizado em fotônica para se realizar escrita direta a laser de guias de onda com alta qualidade e com baixas perdas, sendo muito aplicado em microfluídica, sensores e fotônica quântica. Nesse trabalho com o Eagle Glass, foram produzidas guias de onda em 2 tipos de regimes de fabricação: o regime repetitivo, que é quando a gente utilizou como fonte de excitação um laser de titânio safira amplificado, com taxa de repetição de 1 kHz, e ele se chama regime repetitivo porque a gente tem aí 1 milissegundo entre pulso e outro, então a gente não promove acúmulo de calor no nosso material.
Mas a gente também produziu guias de onda no regime cumulativo, utilizando um oscilador de titânio e safira, com taxa de repetição de 5 MHz, e o tempo onde o tempo entre pulsos é de 200 nanosegundos, ou seja, é um tempo abaixo do tempo de difusão de calor, que na matriz Vitra, que em geral é de 1 microsegundo, e isso faz com que haja o acúmulo de calor durante o processo de fabricação. Para as guias no regime, aqui estão os parâmetros de fabricação para as guias produzidas no regime repetitivo, e nós realizamos aqui a caracterização de 2 tipos de guias, que novamente a diferença entre elas é a energia de pulso utilizada, que uma foi 250 nanojoules e a outra 400 nanojoules. Para as guias produzidas do tipo D, produzidas com 250 nanojoules, a caracterização do índice de refração não linear através do DSCAN levou ao valor de 0,08 vezes 10 na menos 20 metros quadrados por watt, enquanto para a guia produzida com maior energia, a gente tem aí um valor de N2 de 0,025 vezes 10 na menos 20 metros quadrados por watt. Para poder comparar com os valores do material bulk, a gente realizou a caracterização não linear do material através da técnica de Z-scan. Então, o valor do índice de refração não linear do Eagle Glass é 3,6 vezes 10 na menos 20 metro quadrado por watt. Se a gente compara com os valores obtidos para as nossas guias, a gente pode ver que para a guia do tipo D houve uma redução de 45 vezes, quando comparado ao valor do bulk, enquanto com a guia do tipo E a gente tem aí uma redução de 144 vezes. Então, novamente, assim como no Gorilla Glass, a gente observa essa redução do índice de refração não linear, e novamente essa redução depende dos parâmetros de fabricação e é maior conforme maior energia utilizada para se fabricar as estruturas. As guias, aqui estão os parâmetros utilizados para a fabricação das guias no regime cumulativo, né? Então, a gente antes estava utilizando para a fabricação 1 kHz, agora a gente passa a utilizar 5 MHz, então a gente vai ter acúmulo de calor aí durante a fabricação, e a gente caracterizou essas guias produzidas com energia de 40 nanojoules. E algo interessante, a gente observou algo muito interessante na hora que a gente fez a caracterização do índice de refração não linear através do DSCAN. A gente observou um valor de 2,9 vezes 10 a menos 20 metros quadrados por watt, o que é muito próximo ao valor do material bulk, de 3,6 vezes 10 a menos 20 metros quadrados por watt, principalmente se a gente levar em consideração o erro dessas duas medidas. Ou seja, a gente teve uma redução muito pequena ou nenhuma redução, se a gente levar em consideração o erro. Bom, essa diferença dos resultados para o regime repetitivo, quando comparado com o regime cumulativo, pode ser explicada por alguns efeitos. Primeiro, o efeito de incubação. O efeito de incubação, ele está relacionado com o fato de que os primeiros pulsos que atingem um ponto, eles influenciam no dano causado pelos pulsos seguintes, ou seja, eles levam à redução do limiar de dano de fabricação. Então, quanto mais pulsos por ponto, a gente vai ter um limiar de fabricação menor. Então, o número de pulsos por ponto, ele pode ser calculado da seguinte forma, onde F é a taxa de repetição, ω0 é o diâmetro do feixe focalizado, e V a velocidade de varredura. Para cada um desses regimes, a gente teve uma diferença bem grande no número de pulsos por pontos. No regime repetitivo, a gente tinha apenas 9 pulsos por pontos, enquanto no regime cumulativo a gente tinha aí mais de 4.600 pulsos por ponto. Isso faz com que a gente precise utilizar no regime repetitivo
altas fluências para se observar uma modificação no índice de refração no momento da fabricação. Enquanto no regime cumulativo, como a gente tem muitos pulsos por pontos, a gente pode usar uma fluência muito baixa na hora de se fabricar. O uso de fluência mais alta, ela provoca a geração de mais efeitos na matriz vítreo, então mais efeitos de oxigênios não ligantes, mas também leva a defeitos mais profundos na matriz, como rarefação, produção de voids e nanorachaduras na matriz vítreo. Enquanto quando a gente utiliza fluências mais moderadas na fabricação, a gente também produz menos defeitos de oxigênios não ligantes, e além disso, e modificações mais amenas na matriz vítrea, e além disso, como a gente está lidando num regime cumulativo, com o regime cumulativo, a gente vai ter acúmulo de calor e um recozimento da nossa matriz vítrea. Esse fenômeno de recozimento, ele é muito interessante, porque ele pode ser capaz de diminuir a quantidade de defeitos na matriz. Então, a gente pode interpretar isso como uma dinâmica uma dinâmica de geração de defeitos na matriz vítrea. Então, inicialmente, a gente, ao irradiar com pulsos de femtosegundos, a gente realiza a geração de defeitos, como os defeitos de buracos de oxigênios não ligantes, e isso ocorre, são os primeiros defeitos que ocorrem na fabricação com pulso de femtosegundos, e eles ocorrem tanto no regime repetitivo quanto cumulativo. E é o que leva à redução das não linearidades, como a gente já viu. No entanto, se a gente está no regime cumulativo, onde a gente vai ter aí o acúmulo de calor e aumento da temperatura da matriz, o que a gente pode fazer é dar mobilidade novamente para esses íons e provocar aí a restauração dessas ligações de oxigênio. Então, o que a gente tem no regime cumulativo é a geração de defeitos, mas também a restauração desses defeitos através do efeito térmico. Então, a gente pode passar para as conclusões agora. A gente pode concluir que, durante o meu trabalho de doutorado, a gente realizou a implementação da técnica de D-Scan no nosso laboratório pela primeira vez. Além disso, a gente fez todo o processo de automação da técnica, a gente desenvolveu o método para fazer o pós-processamento dos espectros coletados, e a gente desenvolveu esse modelo numérico que permite o fitting dos nossos dados experimentais. Além disso, quando a gente fez a caracterização das guias de onda produzidas em Gorilla Glass, a gente observou uma redução do índice de refração não linear destas guias quando comparado com o material bulk, e essa redução depende dos parâmetros de fabricação, e a caracterização através de espectroscopia Raman nos revelou que há a geração de defeitos de oxigênio não ligantes na matriz quando a gente irradia, e isso pode ser esses defeitos podem ser os responsáveis por explicar a redução do índice de refração não linear. Dessa forma, a gente produziu guias com índice de refração não linear baixo, o que pode ser interessante, então, no futuro para aplicações em comunicações ópticas. No trabalho feito em Eagle Glass, onde a gente caracterizou guias produzidas tanto no regime repetitivo, em kHz, quanto no regime cumulativo, em megahertz, a gente observou novamente uma redução do índice de refração não linear no regime repetitivo e a dependência com os parâmetros de escrita. No entanto, no regime cumulativo, a gente não observou essa redução, ou observou uma redução muito pequena, e isso se deve principalmente ao recozimento da matriz vítrea devido ao acúmulo de calor durante a fabricação,
o que provoca aí a restauração desses defeitos de oxigênio não ligante e restaura as nossas propriedades óticas. Bom, além da gente, nesse trabalho, além da gente entender um pouco melhor sobre como se dá essa dinâmica de interação dos pulsos de femtosegundos com a matéria e qual é o papel dessa interação nas não linearidades óticas do material, a gente também consegue entender quais são os valores, a ordem de grandeza do índice de refração não linear e poder direcionar a aplicação tecnológica dessas guias de onda. Como perspectivas para esse trabalho, a gente pode, a gente já começou a desenvolver o D-scan absortivo, então, a caracterização das propriedades óticas não lineares absortivas, então, aqui são algumas curvas do modelo numérico que eu já desenvolvi para fazer a caracterização das propriedades absortivas, e a gente pretende, então, aplicar esse D-scan absortivo a guias poliméricas que a gente já começou a realizar a fabricação através da técnica de escrita direta laser, e eu avancei um pouco mais nisso durante o meu estágio fora, no Optical Nanomaterial Group, na ETH Zurich, sob supervisão da professora Rachel Grange, onde a gente realizou aí a fabricação de guias de onda poliméricas através da técnica de nanoimprint, e aqui são algumas fotos das amostras produzidas. A gente é capaz de produzir guias de onda da ordem de centímetros de comprimento, e aqui algumas microscopia eletrônica das guias. Bom, gostaria de agradecer primeiramente o professor Kleber pela orientação, gostaria de agradecer a todos os meus colegas que de alguma forma contribuíram para o trabalho apresentado aqui hoje, ao André Romero pelo suporte técnico, a todos os meus colegas do grupo de fotônica e aos demais professores do grupo. Gostaria de agradecer também ao grupo Optical Nanomaterial Group, onde eu realizei meu estágio fora, e a professora Rachel Grange pela supervisão, e um agradecimento especial às agências de fomento, principalmente a FAPESP, pelo suporte financeiro. É isso.